Seja bem-vindo a mais um Reviva Novelas, o nosso podcast informativo sobre a teledramaturgia brasileira, aqui com o meu querido Maurício. Tudo bom, Maurício? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende pra hora que o pessoal Depende do horário. que você estiver vendo aí. Tudo Legal. bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Gente, quem não acompanhou o primeiro episódio do nosso podcast, corre pra assistir depois daqui, né, Maurício? Isso. Ó, o assunto foi bem legal, hein? Corre lá pra ver depois. O assunto de hoje, eu confesso que eu estou empolgada. A gente vai falar de novelas infantis antigas, programas infantis antigos. Que idade você tem? Você é da década de 90? Eu sou da década de 90. E você, Eu Maurício? também. Gente, que gostoso relembrar, hein? Pra começar, Maurício, vamos falar das novelas infantis antigas que marcaram a época. Vamos começar. O seguinte, a primeira novela infantil que se tem registro aqui, né, na nossa teledramaturgia, né? 1956, Poliana, que curioso, Nossa. né? Poliana é uma novela da Tupi, né? Poliana é bem curioso porque Poliana agora foi ao ar, o SBT trouxe agora, né, um remake, né? Campeão de remakes, SBT. Inclusive é algo que a gente precisa falar, né? Acho que a parte final vai de Poliana a Poliana. Pelo menos o roteiro que eu fiz começa em Poliana E e termina em Poliana. Poliana. Que agora tá tendo Poliana Moça, né? No SBT, mas enfim, isso é tema para mais tarde. Poliana, né, baseada numa obra americana, né, uma escritora americana chamada Eleanor Porter, e foi a primeira... Na época, as novelas ainda elas não eram diárias, né, diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. É mesmo? Não eram diárias. A primeira novela diária foi em 1963, uma novela chamada 25499 Ocupado. A novela que era protagonizada pelo casal Tarcísio Meira e Glória Menezes. Nossa, que legal, gente. E essa foi a primeira novela diária, né? Era exibida até... Tô com uma colinha aqui, hoje tem bastante coisa. Tá tudo certo. Essa novela era exibida às terças e quintas, algo que é meio inimaginável para quem assiste, quem é Verdade, fã de novela né? hoje em dia. A novela às terças e quintas, e veio no rastro do sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Já teve uma versão, na Tupi fez uma versão na época, e fez bastante sucesso. E aí eles resolveram fazer uma novela pro público infantil, né? E Poliana, eles exibiram Poliana e também exibiram Poliana Moça também, igual o SBT. Depois eles exibiram essa novela. Começa com Poliana, né? E assim, mas a gente acho que deve destacar que o primeiro sucesso realmente das novelas infantis foi a Pequena Órfã. Pequena Órfã, novela da TV Excelsior, 1968, 68, 69, né? Uma novela que trazia ali, né, uma menor abandonada, né? Uma história que inclusive é um filão que foi muito explorado ali na época depois, né? Inclusive a novela do Teixeira Filho, né? E depois deu origem a novelas, né, futuras também, como O Sonho Meu, nos anos 90, uma novela que explorou, baseou ali a história central. E também uma novela chamada Prova de Amor, um dos grandes sucessos da dramaturgia da Record. Na versão... Nessa primeira versão, a protagonista foi a Patrícia Ayres, filha do ator Percy Ayres, e ela tinha 5 anos na época. E tem uma história, né, que ela acabou tendo que sair no meio da novela, porque não foi cumprido o que tinha sido acordado. Ela chegava a trabalhar 5, 6 dias por semana, uma criança de 5 anos, né? O combinado é que ela iria gravar de 2 a 3 vezes por semana. E ela acabou tendo problemas de saúde, enfim, estafa, ela ficou estresse, enfim, uma criança. Nossa, imagina, gente. E ela acabou saindo, e aí teve uma outra menina depois que acabou substituindo ela, a personagem chamada Toquinho, né? Uma atriz chamada Marise Ney, que ela era mais velha, né? Bem mais velha. Então teve que ter uma passagem de tempo da novela.
Pra poder encaixar a atriz. Pra poder encaixar, porque a atriz era bem maior, bem mais alta, enfim. Aí é o curioso, porque tem fontes que dizem que ela era 3 anos mais velha, então teria 8 anos. E tem algumas fontes que dizem que ela tinha 11 anos. Então, é meio divergente, assim, com relação à idade que ela tinha. Mas, enfim, o fato é que teve essa passagem de tempo, né, para poder encaixar na história. E também, né, teve uma personagem que ficou bem famosa também na época, que é a Elsa, que maltratava ela, a menina uma senhora que maltratava essa pequena órfã, né, interpretada pela Riva Nimitz. A Riva Nimitz, já falecida, saudosa atriz, para quem está assistindo aqui, o Viva está exibindo atualmente a novela Bambolê. E ela é a personagem Júlia, que ali mora, ali, a tia Júlia, que mora com a Marta, a personagem da Suzana Vieira. Enfim, se você não estiver ligando o nome à pessoa, essa é a Riva Nimitz, a atriz, né? Enfim, inspirou Sonho Meu, inspirou Prova de Amor, como eu falei, né? E a Globo acabou exibindo essa novela, inclusive. Essa novela não foi da Globo, né? Foi da Excelsior, só que a Excelsior acabou encerrando as atividades, problemas com o governo militar, enfim. Encerrou atividades ali no começo dos anos 70. E em 1971 a Globo exibiu a reprise dela. E nessa reprise, ó que curioso, na abertura apareceu pela primeira vez na televisão Glória Pires. Tinha 8 anos de idade e ela aparece nessa abertura dessa versão da Globo. Legal, começou cedérrimo, né, na carreira. E aí tem algumas cenas também que fala que ela deu um depoimento falando que a voz dela também aparece na versão da Excelsior, pelo que eu li também. A Glória Pires, ela apareceu na versão da Excelsior, mas só... Apareceu não, né? Só a voz, né? Usaram o áudio. Na passagem de tempo. Enfim, aí, por conta desse sucesso da novela A Pequena Órfã, outras novelas nesse rastro em emissoras diferentes exploraram esse filão, como eu posso dizer. Esse assunto era moda na época, gente. Começou. Sabia? Uma curiosidade pra vocês. Porque fez sucesso. Década de 70. É isso, começo da década de 70, né? Porque foi bem no finalzinho de 60 que estourou, né? Que explodiu A Pequena Órfã. E aí, algumas novelas até marquei aqui. Ricardinho, Sou Criança, Quero Viver, na Bandeirantes. Sozinho no Mundo, Doce Mundo de Guida e Meu Pé de Laranja Lima, na Tupi. Esse Meu Pé de Laranja Lima, acho que eu quero destacar, porque o Meu Pé de Laranja Lima, ele teve 2 remakes, né? O Meu Pé de Laranja Lima, a primeira versão na Tupi, e depois a Bandeirantes fez 2 remakes, uma em 1970, com o Haroldo Bota, o menino Haroldo Bota, fazendo o Zezé, e o Cláudio Correia Casta sendo Portuga, né? Era um menino triste, solitário, enfim... uma família que todos os filhos tinham ganho um pé de uma árvore, né? E ele, menino mais assim, retraído, abandonado, enfim, ele acabou sobrando para ele o pé de laranja lima, né? Que ele acaba no mundo dele ali conversando, vira um amigo. O pé de laranja lima vira um amigo, né? Imaginário ali dele. Então essa é a história do Meu Pé de Laranja Lima, que em 1970 teve o Haroldo Bota e o Cláudio Correia Castro nos papéis principais. Aí depois, em 1980, a versão da Band, a primeira, teve o menino Alexandre Raimundo e o Dionísio Azevedo. Curiosidade, Dionísio Azevedo foi o diretor de A Pequena Órfã, inclusive. E na versão de 1998 da Band, o menino Caio Romei foi o protagonista e o Gianfrancesco Guarnieri foi o velhinho, o Portuga, né? Enfim, tiveram outras novelas também, como Tilim, Pingo de Gente, na Record, e a Globo exibiu também a sua primeira novela desse mundo também,
infantil nesse período, começo dos anos 70, que foi Meu Pedacinho de Chão. Acho que para quem muita gente vai se lembrar, o Meu Pedacinho de Chão teve um remake também, em Verdade. 2014 e 2015, né? Protagonizado pela Bruna Linsmeyer, né? E a versão da Globo, a original, de 1971, ela teve René de Vilmont como protagonista. E Patrícia Aires, que foi a menina, a órfã, né? A pequena órfã, ela também fez parte do elenco, né? Enfim, um sucesso também. Meu Pedacinho de Chão também foi um sucesso, né? Foi uma coprodução, inclusive, da Globo com a TV Cultura, né? Uma produção ali que não é original da Globo, né? A Cultura fez e exibiu em conjunto. Aí acho que sobre os anos 70, início dos anos 70, acho que dá para destacar essas novelas, assim, inicialmente. Aí tem o Primeiro Amor, mas aí acho que já entra num outro filão, que é um filão de novelas do Walter Negrão. A gente já pode começar falando então do Primeiro Amor, pode ser? Pode, claro. E destacar os personagens Shazam e Xerife. Quem lembra dessas crianças, hein? Não, Shazam e Xerife, na verdade, eles eram senhores. O Shazam e Xerife, eles eram personagens do Paulo José e do Flávio Migliaccio, né? 2 atores que, inclusive, faleceram há pouco tempo, né? O Shazam e o Xerife, eles foram personagens dessa novela, O Primeiro Amor. Núcleo cômico. Exato. Né? E o sucesso deles, né? O sucesso foi tão grande, né? De O Primeiro Amor, desses personagens, eles não eram protagonistas, né? Era do núcleo paralelo ali. Mas gerou o primeiro spin-off de novelas, né? Eles tiveram um programa próprio para eles, né? Para os personagens. As crianças se identificaram muito com eles, né? Demais. Foi um fenômeno, né? Foi o fenômeno da novela. Sim, mais até que os próprios protagonistas. Inclusive, é algo que o Walter Negrão, né? O autor de O Primeiro Amor, explorou bastante em novelas dele. Posso mencionar aqui Pão Pão Beijo Beijo, que reprisou agora recentemente no Viva, que tinha o Soró. O Soró é um personagem do Arnaud Rodrigues. Arnaud Rodrigues, vamos ver se talvez muita gente não vá se lembrar pelo nome, mas o Arnaud Rodrigues foi um dos grandes parceiros do Carlos Alberto de Nóbrega na Praça é Nossa. Ele falava assim: Olô! Pelo bordão, a gente tem que lembrar, né? E ele fazia o povo também, né? Que falava mesmo, né? Começava a ficar fraco, enfim. E outros personagens, né? E o Arnaud Rodrigues, ele fez nesse período ali na Globo, ele fez personagens marcantes. E um deles foi o Soró Sereno, em Pão Pão Beijo Beijo, novela de 1983, né? E ele tinha na verdade, ele já era um velho, assim, de idade, mas ele tinha uma alma de criança, né? Ele vivia brincando com o personagem do Paulo Vignolo, o Geninho, né? Então era uma dupla ali que foi feita, assim como Shazam e Xerife, né? Mas uma dupla diferente, né? De uma criança de fato e um adulto. O Soró Sereno e o Geninho. E também teve agora... lembrei. Novela Livre pra Voar, uma outra novela do Walter Negrão, que teve uma outra dupla, o Pardal e o Gibi. O Pardal, o protagonista, inclusive, da novela, um pouco diferente, né? Personagem interpretado pelo Tony Ramos. E o Gibi um menino que tinha fugido do orfanato. Aliás, 2 personagens ali que tinham passado devia esconder, assim, misterioso. Porque o Pardal, ele tinha fugido para Poços de Caldas, que é o cenário da novela, e ele tinha um segredo. E o Gibi, né, que é o personagem do Fernando Almeida, também já falecido, saudoso Fernando Almeida, inclusive tem uma história triste também, foi assassinado.
O Fernando Almeida, o Gibi, eles se encontraram, ele fugiu do orfanato e ele tava cansado de ninguém adotar ele. Passou muito, muito tempo e ninguém adotava ele. E ele encontrou ali no Pardal um pai, um companheiro ali para orientar, né? E o curioso é que eles moravam num vagão de um trem. É uma história bem, bem lúdica, assim, digamos. Ele é Livre para Voar, novela das 6, de 1984. É isso, acho que dá para destacar do Walter Negrão, do universo do Walter Negrão, essas novelas. Aí, trabalhou bem, né, a questão do núcleo infantil. Bastante. Aí depois ele exibiu. Interessante. Ele falou ele também foi o autor de Era Uma Vez, mas aí é algo que a gente pode falar na parte dos anos 90, que teve muitas novelas. A gente ainda tá na década de 70, 80. Né? Mas será que a gente pode falar um pouquinho de programas infantis? Então, bem no A meio... gente pode falar um pouquinho da Xuxa? Quem aí é fã? Da Xuxa, né? Quem aí é fã? Então, quem aí parava tudo pra assistir o programa dela? Muita gente aí que era fã dela, né? Gente, que fenômeno que foi a Xuxa. Vamos Xuxa falar um pouquinho dela? É curioso até que eu fiz recentemente, a gente fez aqui um programa sobre a Rede Manchete, né? A Xuxa é um produto da Manchete. A Xuxa, começo da carreira modelo, enfim, né? Foi descoberta pelo Maurício Sherman, né? Pro diretor. Para ser ali uma pessoa que... Ele até viu uma entrevista do Maurício Sherman falando que o segredo da Xuxa é que ela tratava as crianças de igual para igual, digamos assim. Ela tratava, às vezes, até de forma estranha, né? Senta lá, Cláudia! Tem os memes da Xuxa, né? São maravilhosos. Enfim, e ela, né, primeiro começou na Manchete com o programa Clube da Criança, né? Um programa que depois veio a ser da Angélica, depois que a Xuxa saiu. E a Xuxa ficou de 83 a 86 na Manchete e depois foi pra Globo. E aí, na Globo, a gente sabe, né? Estourou com o show da Xuxa, né? O show da Gente, você sabia que ela apresentou programas simultâneos no Brasil, na Argentina, na Espanha e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Gente, eu não sabia disso. A Xuxa foi um fenômeno mundial. Com uma média de 100 milhões de espectadores diariamente. Gente, que loucura! Xuxa era um fenômeno. Era uma das pessoas, assim, digamos assim, uma das artistas brasileiras, acho que mais influentes, assim, na história, porque ela não tinha uma influência só, né, no Brasil. Ela tinha uma influência fora, né? Até trabalhei com uma amiga peruana, e ela também, lá... Todo mundo conhece a Xuxa. A Xuxa era conhecida, o programa dela passava lá também. Nossa, demais, né? Gente demais, do céu. Então, a rainha dos baixinhos, né? Exato. Eu não entendia muito porquê, então agora a gente já tá sabendo, né? A Xuxa foi Ela dominou o mercado, demais. Assim, de uma tal maneira que era só ela, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, né? Enquanto durou ali o show da Xuxa, teve também o Xuxa Park, né? Aí depois ela partiu mais pro mundo adolescente ali, né? No Planeta Xuxa, enfim. Ela chegou a voltar, né? Pro mundo infantil, né? Que teve o Só para Baixinhos, Sim. né? Aí teve o programa também, o Xuxa no Mundo da Imaginação, né? Ela é programa para um podcast inteiro, né? Com certeza. Se vocês comentarem bastante aqui, quem sabe a gente traz. E a gente pode falar sobre outras também apresentadoras, a Mara Maravilha, Patti Beijo, Jaqueline Petkovic, Eliana, Angélica, enfim, muita coisa. Muita coisa, né? E aí, esses mais recentes, né? Tipo, teve o Yudi... Enfim, a Maísa. A Maísa também, até a filha do Silvio Santos apresentou, né? Não sei se a gente é um destaque, assim, mas a gente pode passar a falar dela também, sobre todo esse mundo aí, esse planeta, esse universo de programas infantis. Claro, marcou muita gente, com certeza. Me marcou demais, Maurício. Gente, era tão gostoso sentar na frente da TV... Que época boa, né? E os programas infantis?
Nossa, então, aí eu queria destacar, né, o show da Xuxa, né, o programa da Xuxa na Globo, né. Ah, e uma coisa que eu acabei não mencionando, né, eu esqueci de falar, que eu queria destacar, eu lembrei aqui na hora, na verdade, que a Xuxa tem alguns dos discos mais vendidos da história do Brasil. Se você pegar ali os 10 discos mais vendidos do Brasil, acho que são 4 ou 5, assim, vendagens. Show da Xuxa 1, 2, 3. Sim. E a Xuxa, além disso, foi um fenômeno de venda de discos. Ah, então, teve na manchete, teve o Clube da Criança, né? Teve o Milkshake, que foi um programa da Angélica também, que fez sucesso. Teve, aí a gente pode destacar o Bom Dia e Companhia, no SBT. Eu assistia. O Bom Dia e Companhia, eu lembro, né, da época de criança que eu assisti com a Eliana. A Eliana ainda na época do SBT. Sim. Com o Melocotão e tal. Depois a Eliana foi pra Record e eu lembro de assistir a Eliana na Record também. Eu era doida pra ter um Melocotão. Quem nunca quis ter um Melocotão? Era demais, né? Era muito fofo. Demais. E aí a gente pode destacar a Eliana também, a passagem dela da Record, parte infantil dela também, acho que Eliana também foi demais, hein? Demais, brilhou muito nesse universo aí. Depois a Angélica, a gente pode destacar também, teve a Bambular. Verdade! Ai, 3 fenômenos, Angel né? Mix, teve... Xuxa, Angélica e Eliana, gente. Eu era apaixonada. Aí tem, olha, uma coisa que eu lembrei, que eu nem tinha colocado, mas o Sérgio Malandro foi o que brilhou nesse mundo aí, teve a Hora do Capeta. Ai, meu Deus! O programa dele, no final dos anos 80, né, início dos anos 90, fez bastante sucesso. Imagina um programa com esse nome hoje em dia. Sempre reverente, né? E aí teve Mariane, Pati Beijo, Mara Maravilha, enfim... TV Globinho, né? A gente pode mencionar também, né? O Rá-Tim-Bum, um pouquinho mais antigo. Sim, aí a cultura, né? O universo da cultura, né? Com X-Tudo, Gloob Rá-Tim-Bum, Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó. TV Colosso. TV Colosso, nos anos 90, né? Começo dos anos 90. Saudades, né? Infelizmente, até uma coisa que a gente pode comentar é que a TV aberta tá muito... As crianças, né? Tá muito carente, né? Desse tipo de programa. Não se tem mais, né? Agora é celular, exato, né? Celular, mas... Conversando com a produção aqui, ó. Vamos trocar uma ideia com o produtor, que ele tá participando da conversa. Estamos aqui em 3, não, tá tudo certo. Mas é isso mesmo, é celular. Verdade. Muita gente, com as crianças pra assistir Galinha Pintadinha. Eu lembro, Peppa Maurício, Pig. da emoção com que eu saía da escola e eu tinha que andar muito rápido pra chegar na minha casa pra dar tempo de ver o meu desenho da manhã, por exemplo. É isso, e as né? crianças de hoje em dia não tem mais tá isso, tudo à né? mão também, né? Tá tudo muito fácil, né? Ela liga no celular ali e vê a hora que ela quer, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Também não sei dizer se é bom ou se o mundo ruim. é esse agora, né? A produção tá dizendo que é ruim. Que não é bom, é ruim. Bom, né? Tem um mundo muito fácil, né? Mas isso, gente. assim, tá tudo muito fácil pra criançada e não tem mais isso, né, de, essa emoção expectativa, de chegar né? em casa e pegar o programa, que não tem mais horário, né? Tem Verdade. o Globo, né, tá TV fechada, mas assim, não é a mesma coisa. O acesso também não é, né, não é todo mundo que tem. Exato. Né? Mas é isso, assim, tá muito público infantil, as crianças em si tá muito carente disso, ou, Sim. sei lá, a tendência talvez seja essa mesmo do mundo do celular, né? Sim. Dos programas, a hora que as crianças querem, tudo muito fácil à mão. O streaming, né? O streaming. Veio pra ficar. Exato. Não sai streaming, mais. YouTube, enfim. Infelizmente, tá tudo tão corrido. Né?
E é isso. Mas, gente, saudades, hein? Programas infantis, ó, também dá outro podcast, hein? Com toda certeza, tem Nossa, muito que material pra falar. demais! Mas e a gata comeu? Fenômeno. Sério? Fenômeno, né? A gata comeu é impressionante, muito impressionante, porque assim, até no Reviva, no Instagram, né? O público é mais ou menos ali, que pega um público que o alvo são pessoas ali dos 35, 40, enfim, 30, nessa faixa de idade ali. E as pessoas são apaixonadas por A Gata Comeu. O Clube dos Curumins, né? Isso. Que é as crianças ali, né? O Danton Mello estreando como ator, né? A Juliana Teixeira, a Kátia Moura, inclusive até conversei com ela ontem, ela falando. Sério? Falei um pouquinho Que com ela. chique! A Kátia Moura que fez a Adrianinha, né? Que era filha do professor Fábio, o protagonista interpretado pelo Léo Maia. E ela tinha 7 anos na época, né? E eu perguntei pra ela, né? 7 anos, você tinha noção do que era aquilo, né? E ela falou, jamais, não tinha a menor noção do que era, o tamanho que era, né? A Gata Comeu. E aí eu perguntei, mas quando que você foi ter essa noção? Ela falou, só agora, há pouco tempo, teve acho que se eu não me engano em 2017, ela falou pra mim, que tem um fã-clube da novela. A novela foi em 85, que então legal. Pensa, vai fazer 38 anos, Sim. né? Quase 40 anos Sim. que a novela foi ao ar. E tem um fã-clube gigantesco, assim. Eu acho que é uma novela com um tom leve, infantil, né? Até a própria protagonista, a Jo Penteado, que é a personagem da Cristiane Torlone, ela ela meio infantil, assim, meio mimada e tal, queria tudo engraçada, enfim. Então deu esse tom, assim, pra novela, e eu acho que isso cativou muito, não só a protagonista, como esses personagens infantis. Que acho que o pessoal se identificou, que eles fugiam, eles fugiam ali dos problemas dos adultos, né? Se reuniam para até falavam e armavam algumas coisas para fugir desses desencontros, desses problemas dos adultos. Legal, hein? Gata Comeu, gente. Comeu. 1985, sucesso da Ivani Ribeiro. E Top Model foi outro sucesso também? Será? Gigante, eu acho que aí a gente Mais do que A Gata Comeu? Não sei. O páreo é duro? Páreo duro, hein? Porque assim, Top Model engloba, eu acho que aí começa a era Antônio Calmon, né? A era Antônio Calmon. O Antônio Calmon, já falei isso algumas vezes aqui, mas o Antônio Calmon, ele já tinha uma facilidade de conversar com o público jovem. O Antônio Calmon tinha feito o filme Menino do Rio, no começo dos anos 80. E ele também tinha escrito, né, sido roteirista de Armação Ilimitada, que tinha se feito muito sucesso também ali no meio dos anos 80. E aí ele veio para o mundo das novelas, né? E ele continuou a conversar com esse público jovem, né? Então, o Top Model veio ali para conversar, dialogavam muito bem, né? Tinham muitos personagens infantis, mas acho que o cerne disso aí, o personagem central era um adulto, né? Um adulto que parece que nunca tinha deixado de ser, tinha o espírito de criança, né? Que era o Gaspar Kundera, o personagem do Nuno Leal Maia. Era um surfista, né? Boa vida e tal, levava uma vida leve, enfim. E ele tinha vários filhos, né? E filhos com nome de artistas, John Lennon. Verdade. O Elvis, a Jane Fonda. Tinha um cachorro também. Tinha o Maradona. Isso. Maradona. E tinha a Olivia também, né? Enfim, todos os filhos dele tinham nome de artistas. As mulheres se relacionavam com ele e iam deixando os filhos com ele, tendo filhos. Eles eram filhos todos de mães diferentes. Exato. Até
Elas inclusive fizeram participações durante a novela. Tinha a Gabriela Duarte, inclusive no elenco, a Regina Duarte fez o papel da mãe dela, né? Aí teve Rita Lee também, que fez participação como se fosse a mãe, enfim. E uma delas também, uma dessas crianças era filha da Marisa, que aí era um personagem mesmo fixo, que era da Maria Zilda, né? Mas, enfim, todos filhos de mães, cada um filho de uma mãe, e deixaram ele pro Gaspar. E ele vivia essa vida, assim, era muito liberal, enfim. A vida de... Eles moravam ali na beira da praia, enfim. Era paz e amor. Natural, exato. Paz e amor, enfim. E as crianças diferentes, e tratando ali de adolescência também, puberdade, enfim, descobertas, amores, novos amores, enfim. É uma história, acho que, muito bonita ali, que acho que as pessoas se identificaram, muito divertida também, né? Só que a gente não pode dissociar, apesar de muita gente dissociar, porque muitos desses atores que fizeram Top Model, depois vieram fazer 2 anos depois Vamp, foi outro fenômeno que também foi do mesmo autor, foi do Antônio Calmon também, outro sucesso arrebatador. Só um comentário, inclusive, que eu queria fazer rapidinho, no Instagram aqui, aliás, @reviva_oficial, né? Segue pra lá. quem quiser seguir. Eu tô fazendo lá uma Copa das novelas da 7. E nessa Copa, hoje estão duelando Vamp e Top Model. E elas estão ganhando e estão chegando entre as 8 melhores novelas da 7 de todos os tempos. Então, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, né, do impacto que essa novela teve, da importância que essas 2 novelas tiveram com o público, quanto marcaram. Então, essas 2 novelas entre as 8 melhores de todos os tempos. Do horário das 7. Do horário das 7. Que legal. Tem mais alguma novela dos anos 90 que você gostaria de destacar, assim, pro pessoal? Tem bastante ainda. Cite 2. 2. Sonho Meu, que até mencionei já, né? Que foi a novela que foi baseada na Pequena Órfã, né? A novela do Marcílio Moraes. Aliás, um dos maiores sucessos de audiência da faixa das 6 horas. É a novela protagonizada, inclusive, por uma criança, a Carol Pavanelli, né? Estreando ali a menina Carol Pavanelli, tinha 7 anos na época. E um núcleo infantil muito grande, com o Eduardo Caldas, com o Fabiano Miranda, com a Luísa Curvo começando ali, enfim, crianças que depois seguiriam em outras novelas ali da emissora. Inclusive eu conversei com o Eduardo Caldas. O Eduardo Caldas, olha que curioso. Mas, gente, que chique que tá esse Maurício aí. Então, com o Eduardo Caldas eu levei um longo papo, Quanta inclusive. credibilidade, gente. Mas é sério, o Reviva é muito legal. Que trabalho legal o do Maurício, gente. Corre lá pra ver no Instagram. Vamos lá, vamos crescer isso aí, melhorar, enfim. Ontem eu postei uma propaganda lá que gerou polêmica, inclusive não imaginei que ia gerar toda polêmica. Acontece, né? Na internet a gente tá sujeito a tudo. A discussão do politicamente correto, depois se quiserem dar uma olhada lá, tá tendo uma briga lá, polêmica. Ai, meu Deus. Enfim, voltando, desculpa. Voltando! Sonho Meu, acho que foi uma novela muito importante desse período, né? A novela do Marcílio Moraes. Outra novela que eu posso destacar é Felicidade. Felicidade, que aí tinha o Eduardo Caldas, também ali como um dos personagens principais, o Alvinho, primeiro personagem do Eduardo Caldas. O apelido, inclusive, tinha o apelido de o Macaulay Culkin brasileiro, o Eduardo Caldas. E a Tatiane Goulart, que foi um fenômeno. A Tatiane Goulart foi uma das melhores atrizes mirins que eu já vi, assim, atuando.
atuação impressionante, que ela era praticamente a protagonista da história, né? Uhum. Infelicidade. O centro da história principal ali, o cerne, era que a Helena, a personagem da Maite Proença, a protagonista, escondia da filha, que era a Bia, que era a Tati Goulart, a paternidade. Né? Quem era o pai da Bia? Então, isso ficou a novela inteira, 200 capítulos não, que a menina nasceu no meio da novela, mas posso dizer ali que foram mais de 100 capítulos com esse mistério. Quem era, assim, não, mistério não para o público, né, mas para os públicos sabia, mas a personagem e o próprio pai não sabiam, Uhum. e o encontro, enfim, a revelação aconteceu no penúltimo capítulo, uma cena, inclusive, histórica, tão histórica, que o penúltimo capítulo da novela foi reprisada, coisa que não acontecia, só acontece reprise do último capítulo. Nossa. Mas, infelicidade, teve reprise do penúltimo Uhum. capítulo. De tão importante que foi o penúltimo capítulo. Aham. Enfim, felicidade. Ah, será que cabe? Posso colocar um áudio aqui? Será que dá? O que o Eduardo Caldas, a gente conversou Uhum. é, há um tempo atrás, sobre o trabalho dele em Felicidade e sobre a atuação da Tatiane Goulart, que eu estava falando, né? Uhum. E ele me contando sobre o trabalho dele, né? E sobre a diferença do trabalho dele com o dela, que ela era já uma atriz completa na época. É, e eu queria ver se eu encontro aqui. Eu sempre falo isso, assim, que Esse áudio. a Tati era muito pronta, né? Ela já chegou, tipo assim, pô, ela já era profissa. O primeiro trabalho dela, ela já era muito boa. E eu não. Eu fui aprendendo. Aí, tipo, a gente conversa sobre isso, ela fala, não sei o que, mas, pô, você era natural, eu já era muito coisa, você me ajudou a ser mais, né, entender isso e tal. Mas a verdade é essa, ela já era um assombro. Ver essa cena aí é clara. Você vê, tipo assim, pô, ela tá preparada e tal, não sei o que, eu sou fofo e tal, mas ainda, sabe... Mas aí depois, com o tempo, eu fui pegando, que eu sou esperto também. E aí me tornei realmente um bom ator. Mas eu acho que nessa época eu era mais fofo do que qualquer outra coisa. Ai, que fofura. Um beijo pra você. Então, é um Que legal, depoimento do Maurício. Eduardo Caldas sobre felicidade, né? Sobre a participação dele, que eu falo que, na conversa que eu tive com ele, eu falo que ele tava muito, no começo a gente sente que ele tava muito preso, assim, porque era uma criança, tinha 7 anos na época. Normal, natural de uma criança que tá Sim. começando. E até casou com o personagem, que o personagem, ele era uma criança frágil, de fato. Uma criança que ele morava em Portugal, e lá em Portugal ele estava muito doente e tal, e passava muito tempo no hospital. Então ele era um menino assim, né? E quando ele chegou no Rio de Janeiro, que ele teve o contato com a Bia, Tati Goulart, ele foi melhorando. Então a menina foi uma bênção, e no final se descobre que os dois eram irmãos, de fato, do mesmo pai, né? Eles não sabiam dessa conexão que eles tinham, né? Mas que o quanto um fazia bem pro outro. E no final tem a cena que eles, que é a menina linda, inclusive, que também do penúltimo capítulo, que a Bia revela, descobre, né, e revela para ele que os dois são irmãos e se abraçam na beira da piscina, enfim, bem bonitinha a cena. E de fato, a Tati muito pronta, né, uma atriz muito pronta nessa época. Vale destacar rapidinho, Era Uma Vez, a novela também do Walter Negrão, de 1998. Também uma novela que tinha um núcleo infantil também bastante numeroso, né? Um destaque para Luísa Curvo nessa novela. E o Eduardo Caldas também esteve nessa novela, que eu conversei aqui. E Legal. ele trouxe até um bastidor aqui, não sei se eu consegui achar, falar, mas ele conta até, e ele fazia o par romântico com a menina, com a Glorinha, né? O personagem dele era o... Ai, fugiu o nome agora, do personagem dele. Ai, não vou conseguir te ajudar. Mas
Ele usava um chapéu, né? Olha, eu lembro todos os detalhes. O chapéu, era filho da Miriam Hills e tudo mais. Sarrafo. Era o Sarrafo. E ele, na vida real, ele era meio apaixonadinho pela atriz que fazia a Glorinha, que era a Luísa Curva. E ele conta uns detalhes, conta assim, nossa, eu tava muito nervoso, minha primeira cena de beijo. Que legal. E ele fala, nossa, eu tava muito nervoso porque eu gostava dela de verdade. Que na bonitinho. vida real. Na época eu era meio apaixonadinho dela. Então quando eu soube que ia ter uma cena de beijo, eu fiquei... Meu primeiro amor. Chiquititas. Eu tinha CD. Eu tinha CD. Acho que aí eu sabia todas as músicas. Isso acho que já é um fenômeno da nossa época, né? Gente, que a gente é que do legal. início dos anos 90, né? Então acho que é um fenômeno que a gente viveu, né? Chiquititas 1997, né? Principalmente nos 2 primeiros anos, 97 e 98, depois teve uma queda, né? Mas os 2 primeiros anos, assim, foi um fenômeno, vendia de tudo. Nossa, foi tudo uma febre. Ela tocava, virava ouro, né? Verdade. A Fernanda Souza, a Areta Oliveira, que era a Pata, né? O Mosca. A Mili. A Mili, que era a Fernanda Souza, né? Enfim, um elenco revelou, por exemplo, gente como Bruno Galhaço, Débora Falabella, Kaique Brito, Stephanie Brito, Carla Dias. Nossa. Todo esse povo, esses atores, né, que depois foram Galerinha, né? Passaram aí por Chiquititas, né, que tinha ali só o próprio Mosca, né? Fugiu o nome do Mosca agora. Tá aqui anotado aqui. Eu vou até pegar aqui. Pierre Bittencourt, o nome do ator. Mosca, o Pierre Bittencourt foi o que foi do início ao fim, né? O Mosca, a Pata, que era a Areta Oliveira, e a professora, né? A Carolina, que era interpretada pela Flávia Monteiro, né? Foram os 3 personagens que foram do início ao fim, né? As temporadas de 97 até 2001. Fernanda Souza também, né? Foi o outro que foi revelada ali, depois a Globo levou. Ai, que gracinha de novela, gente. E as músicas, né? Demais. Também, né? Mexe, marcou a galera dos anos 90 e a Chiquititas marcou, né? Demais. Finalzinho dos anos 90 ali, né? Acho que foi outro fenômeno, acho que com toda certeza. Foi. Aí uma curiosidade, né? Uma novela de origem argentina, né? Da novela da Cris Morena, né? E que o SBT resolveu apostar, da Telefé, e ela foi gravada na Argentina também, né? Os atores, o elenco todo foi morar na Argentina. Porque já tinha toda a estrutura montada ali. Sério? Exato, porque tinha sido exibida recentemente, né, a versão original, né, a versão argentina, então tinha toda a estrutura ali. Então o SBT resolveu, por que não a gente levar o elenco pra lá, né, tipo, aproveitar toda essa estrutura. Então o elenco foi morar na Argentina. Que legal. Uma curiosidade legal de gente mencionar sobre Chiquititas, né? E nesse ramo de novelas infantis, o SBT, a emissora, andou tendo, assim, grandes acertos, eu diria, né? Com toda certeza. Eu acho que depois a SBT ficou um tempo, né, sem apostar nisso, e voltou, foi em 2011 que voltou com Chiquititas, agora 2012. Carrossel também, 2012 voltou com Carrossel. O curioso é que foi uma ideia da Daniele Beirute, que era uma das filhas, a diretora artística do SBT, filha número 3 do Silvio Santos, que teve a ideia de trazer Carrossel, que foi um grande sucesso, a versão mexicana, no início dos anos 90. Então, Carrossel foi quem inaugurou essa volta do SBT às novelas infantis, né? Então, teve Carrossel, né? Com a Larissa Manoela, com o Jean Paulo Campos, que agora está na Globo também, que foi o Cirilo, né? Com a Maísa, né? Iniciando a carreira dela de atriz. Depois teve Chiquititas, que tem a Giovana Grigio,
E teve o Gabriel Santana, que tá no Big Brother agora, como Mosca. E ele fez Pantanal agora, como Renato, filho do Tenório. Aham. Aí depois teve Carinha de Anjo, teve Cúmplices de um Resgate. Flores Bela. Então, Floribela aí da Band, né? Floribela também, da mesma autora, Cris Morena. Aham. Chiquititas, Floribela, que é uma novela da Band, né? Que a Band também conseguiu fazer um grande sucesso com Floribela, principalmente na primeira temporada, em 2005. Protagonizada pela Juliana Silveira. A novela que, inclusive, a primeira novela da Letícia Colin, hoje um fenômeno, uma atriz de Nossa, ponta. maravilhosa. E foi a primeira novela dela, né? Revelou também o Johnny Massaro, outro autor que faz bastante sucesso hoje em dia, né? Da Globo. Gustavo Leão, enfim. Uma galera boa aí. Exato. E todos eles comandados pela Juliana Silveira e pelo Roger Gobert e pela Suzy Rego, né? Que fez a vilã também. Enfim, Floribela, Chiquititas e Rebelde. Rebelde também foi... também é da Cris Morena também. Aí Rebelde, uma novela mexicana, né? Que também fez sucesso aqui no Brasil, na Record, né? Com Arthur Aguiar, com Sofia Blanco, com Sofia Abrão, Lua Blanco, Mel Francoviac e o Chay Suede, né? O Chay Suede, acho que foi aquele que alçou um voo mais alto, né? Hoje um dos principais atores da Globo, né? Então, verdade. Travessia, que não é um sucesso, né? Mas ele é um Tem quem goste. Desculpa, gente, eu larguei Travessia. Gosto muito de novela, mas larguei Travessia. Não dá, não engrena. Enfim, Travessia deixa, o tema é outro. A gente tá falando de sucesso. Exato. Enfim, esse sucesso da Cris Morena, mas voltando ao SBT, Cúmplices de um Resgate, outro sucesso com a Larissa Manoela, de novo ali à frente. Sim. Né? Aí teve também, né, As Aventuras de Poliana e Poliana Moça. Né? Aí as duas já protagonizadas pela Sofia Valverde, né, que é uma atriz que vinha sendo lapidada, né, desde lá de trás. Ela novinha, fazendo alguns papéis paralelos, enfim, ali em Chiquititas, acho que Cúmplice de um Resgate, que ela fez também. A Sofia Valverde, ela foi lapidada até virar uma protagonista. Hoje ela foi protagonista de Aventuras de Poliana e de Poliana Moça, né? Então, acho que a grande sacada do SBT, como a gente estava falando, como a gente já comentou, né? Eu até vi um diretor do SBT falar sobre isso, sobre o SBT aproveitou essa lacuna. E eu achei muito bacana isso que ele falou, de que não só é uma lacuna de que o público infantil está carente de programas feitos para eles, né? Como Concordo. eu acho que também é uma alternativa para a família. Porque, às vezes, a novela da Globo exibe cenas ali que a família, às vezes, fica constrangida de ver, né? Enfim, uma novela que tem mais compromisso com a verossimilhança, mas que acaba, às vezes, passando do ponto, né? Em certos momentos. Sim. E no SBT, o SBT, ele não costuma passar, ele passa... são histórias também que tem compromisso com a realidade, mas que você vai conseguir assistir com a sua família ali, sem ficar constrangido, às vezes, de ver, né, o pai, a mãe e o filho, enfim, pode assistir junto sem problemas a novela. As novelas, né, do SBT. Então, eu achei muito interessante assim, essa colocação, né, dele falando, né. Aí tem algo, claro, né, tem quem conteste, né, a qualidade, enfim, né, dessas novelas, mas eu acho que, sem dúvida, marcante. É uma era das novelas infantis, acho que com toda certeza. Acho que tem seu lugar ali na história, tanto que a gente está falando aqui. Né? É um assunto bem bacana. E se eu te perguntasse,
Maurício, ator mirim preferido. Ator. Atriz mirim Eu tenho preferida. alguns. Eu não tenho um, né? Eu tenho alguns, né? Eu vou mencionar alguns. Eu vou falar, por exemplo, da Cecília Dassi. A Cecília Dassi que fez Por Amor. Uma graça. Fez a Sandrinha, né? Acho que é uma personagem marcante. Aí eu falei já da Tati Goulart, que fez Felicidade, fez 4x4. Eu vou falar... Posso falar também do Jonas Torres, ali já nos anos 80, voltando aos anos 80, que fez o Bacana em Armação Ilimitada, fez o Arthur em Top Model. Eu posso falar também do Danton Mello, acho que o Danton Mello principalmente, até melhor que o Selton nessa fase, né? Depois eles tomaram caminhos diferentes. O Selton também foi um ator infantil, né? Fez algumas novelas como Braço de Ferro e Corpo a Corpo. Então, Danton Mello, o Eduardo Caldas, né, que eu mencionei, eu acho que ele foi evoluindo de corpo e alma, ele foi muito bem de corpo e alma, em Sonho Meu, em Felicidade ele foi evoluindo, como eu falei, ele começou tímido e foi muito bem depois. Se eu tô esquecendo. Espero não... uma atriz que eu quero... duas, na verdade. Também que eu queria destacar, mais conhecidas do grande público. A primeira, Bruna Marquezine, que eu acho que, quando criança, acho que marcou demais, né? Com a Salete, de Mulheres Apaixonadas, e que tinha visões e tal, né? Ela tinha um anjo que falava para ela, enfim, né? Que falava que a mãe dela, algo ia acontecer com a mãe dela, que a mãe dela acabou morrendo, né? E também teve a Maria Flor, acho que em América, que era uma personagem que tinha deficiência visual, né? E, enfim, Bruna Marquezine. E outra atriz que eu quero destacar, que eu fiquei impressionado com o trabalho dela em Avenida Brasil, foi a Mel Maia. A Mel Maia também impressionante, assim, foi uma das atrizes mirins que mais impressionou, como a Ritinha, né? Que depois virou Nina durante a novela, né? Quando cresceu foi a Débora Falabella, mas a Mel Maia ali contracenando com atores como Tony Ramos, como Marcelo Novaes e principalmente a Adriana Esteves. Botou banca. Vera Holtz. Demais. Foi impressionante assim, a atuação dela. Então eu acho que são esses os atores. Eu vou até olhar na minha colinha aqui, ver se eu não esqueci ninguém, mas eu acho que são esses os atores que eu quero destacar, assim. Acho que eu posso falar do Kaique Brito também. Da Luísa Curvo, que foi mencionada aqui pelo Eduardo Caldas na nossa conversa. E também acho que posso sim destacar a Larissa Manoela. Eu acho que a Larissa Manoela também foi uma atriz assim, que evoluiu bastante. Eu acho que era uma atriz, inclusive, completa. Até uma Cúmplices de um Resgate, né, que foi feita, que ela fez duas personagens, né? A Iris Abravanel, que é a mulher do Silvio, né? Que é a autora de todos esses remakes, né? Que o SBT vem fazendo. Ela falou, né, que o Cúmplice de um Resgate ela fez pensando na Larissa Manoela. Ela tinha algumas opções ali de novelas que ela poderia fazer o remake. E ela falou assim, eu acho que eu tenho a artista certa aqui para essa novela. Então por que não fazer ela? Vamos fazer Cúmplice de um Resgate. E a Larissa Manoela brilhou, eu acho que desde o início, com Maria Joaquina, assim, e agora já se mostrando uma atriz mais completa na Globo também. Acho que também a Larissa Manoela é outra atriz mirim que possa... Agora não mais mirim, né? Que acho que ela tem 20... Acho não, ela tem 22 anos. Ela foi pedida em casamento já, Maurício. Atriz mirim. Ela era uma atriz mirim, né? Não já é uma mulher né? maravilhosa, 22 anos, a Larissa Manoela. É muito legal ver a evolução dessa garotada, Demais. Muito legal. Assim. Enfim, são esses atores. Eu não tenho um, né? Eu falei uns 10 nomes. O programa daria pra render mais 1h30? Com toda certeza. Então, se você acompanhou a gente até aqui, galera,
Acho que deu 50 minutos de programa. Acho que tem mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente agradece, tá bom? Se você gostou, dá um like pra gente, né, Maurício? Isso aí. Corre Dá lá um no like, Instagram. o sininho, né? Ativa as notificações. Tudo que a gente tem direito aqui, tá bom? Pra ajudar a gente na Segue divulgação. no Instagram, Reviva_Oficial, @, né? Reviva_Oficial no Instagram. É isso, acompanha o Maurício lá, porque, ó, é legal demais, hein? Obrigada, até o próximo, gente. Tchau, tchau, gente.